Ilustres amigos do canal, tudo bem? O enfraquecimento da economia chinesa, falências aumentando e preocupações mundiais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A segunda maior economia mundial, mostrando a cada dia que a crise pode estar chegando. E nós aqui trazemos tudo de bandeja para você. Vininvest, o canal que investe no seu conhecimento. O título dessa matéria que você pode ver aí no seu computador é esse: Evergrande 2.0, segunda maior incorporadora em receita da China, ameaça dar calote. As preocupações com a economia chinesa vêm crescendo cada vez mais. Não porque a economia está crescendo, mas porque ela está decrescendo. E nós vamos te explicar cada detalhe dessa preocupação econômica e imobiliária também. Mas a preocupação da vez agora não é mais a Evergrande. Só que eu quero relembrar o que aconteceu com essa gigante imobiliária. Há mais ou menos 2 anos atrás, começou uma onda de calotes. E você deve se lembrar bem a preocupação que causou no mercado financeiro. Ficamos então angustiados com o que podia acontecer. E aí, esse desdobramento parece que ainda não acabou, porque está trazendo cada vez mais repercussões no mercado imobiliário chinês. Só que antes, vamos entender um pouco da economia lá da China, pela importância que ela tem na economia mundial. Por ser a segunda maior economia mundial, a preocupação lá não tem sido com a inflação, mas com a deflação. É isso mesmo, a inflação negativa. E a matéria diz assim: a segunda maior potência do mundo está atolada, esse é o termo usado, em uma crise deflacionária. Um cenário frontalmente oposto ao que se esperava no início do ano, quando se ensaiava a reabertura econômica do país. Se você lembrar bem, o mundo estava se recuperando do problema de saúde sanitária com bastante força em 2022, mas a China manteve aí todas as suas cidades, ou boa parte delas, fechadas, em constantes testes, e isso enfraqueceu a economia de lá. E a expectativa é que com a reabertura econômica da China em 2023, a economia pudesse acompanhar essa reabertura. Só que isso não está acontecendo e tem frustrado as expectativas da maior parte dos economistas. E para piorar, depois que a reabertura aconteceu, nós estamos vendo deflação na China. E a informação diz então que nas últimas semanas pegaram o mercado de surpresa os índices de preço do CPI, que é a inflação ao consumidor, e o PPI, que é a inflação ao produtor. Geralmente, o que nós verificamos aí? Olha no mês de julho, enquanto o CPI, a inflação ao consumidor, como eu e você, mostrou uma deflação de 0,3, você deve pensar, uma deflação muito pequena, mas é um fato que não se via desde 2021, de 2 anos atrás. O PPI, que é a inflação ao produtor, deflacionou ainda mais, 4,4% no confronto anual. E você deve estar se perguntando, qual é a preocupação maior? A preocupação é que, primeiro, enquanto todos os países ou boa parte do mundo está enfrentando uma inflação e aumentando as taxas de juros, lá na China nós estamos vendo uma deflação. E uma deflação costuma ser muito pior do que uma inflação. Haja vista aí o histórico que nós temos lá no Japão, as preocupações japonesas de décadas passadas, 3, 4 décadas atrás. Agora não, porque o cenário é outro. Além disso, na deflação, nós temos então uma redução da demanda. As pessoas não consomem, as empresas também não. E isso leva geralmente a um PIB caindo muito rapidamente. E para piorar, quando nós temos deflação ao produtor, geralmente essa deflação acompanha-se em um determinado período para o consumidor, que é o principal. Então podemos ter ainda um cenário mais duradouro dessa deflação lá na China. Continuando para você entender, só que antes,
Dá aí aquele super like, porque é isso que faz com que os nossos vídeos sejam recomendados no YouTube para outros internautas. E vai, não custa nada aí, lasca o dedo e tá tudo bem. Vamos falar também de outras situações lá na China, outras questões econômicas além da inflação, investimentos, varejo e desemprego, antes de falarmos do que aconteceu na grande crise imobiliária, a nova grande crise. Dados de investimento, vendas do varejo, desemprego e produção industrial divulgados sobre o mês de julho complementam o cenário de desaceleração da economia. É o que eu falei para você, deflação gera desaceleração e a China é a segunda maior economia do mundo, só perde para os Estados Unidos, a qual o governo tem respondido com corte nas taxas de empréstimo. Esse gráfico aí da sua esquerda mostra num cantinho, bem do lado direito aqui, um gráfico da cor mais ou menos amarelada para creme. É então a deflação constatada agora em julho. Repara que nos meses anteriores estava até tendo inflação, mas era mínima, muito pequenininha, 0,2, 0,3, 0,2, enfim. Então nós não estamos vendo aí uma clara tendência no mercado chinês. E a preocupação aumentou com essa deflação registrada em julho, que veio realmente diferente das expectativas. Outro dado muito importante é o desemprego de jovens. E, aliás, eu quero te contar um segredo. O governo chinês proibiu a divulgação desses dados. Falou que a metodologia precisa ser atualizada. Mas repara, o último dado quanto nós tínhamos. A China tinha 21% dos jovens desempregados. Você não ouviu errado. É um patamar próximo, por exemplo, do Irã, próximo da Itália, de Ruanda, outros países que têm taxas elevadíssimas no desemprego de jovens. E aí é mais fácil mudar a metodologia para verificar se há, sabe, aquele erro que a gente possa fazer alguma correção. Então esse dado não vai ser mais divulgado. Mas anota aí, 21% de desemprego dos jovens. E para piorar, nós estamos vendo cada vez mais a produção industrial caindo. Então veja, a fragilidade econômica chinesa não se limita a uma inflação, ou melhor, a uma deflação, mas nós estamos vendo o varejo em queda, o desemprego muito alto, principalmente nos jovens, e a produção industrial, as fábricas, com uma clara tendência de queda. Olha aí essa seta vermelha para você verificar o que vem acontecendo nesses últimos 5 anos nesse gráfico. Claramente uma tendência de queda, é topo abaixo de topo. Muito bem, dito isso, você já viu que o cenário econômico chinês não é nada bom. Para complementar esse cenário, eu quero te falar sobre o yuan. A moeda chinesa alcançou a mínima do ano, sendo negociada a 7 dólares e 30. Olha o gráfico, o que aconteceu. Nós estamos vendo o maior valor desde 2014, que está aqui embaixo. Veja que 2014 foi o fundo. Se você olhar esse gráfico do seu lado esquerdo, você vai ver que o valor do yuan já vinha mais alto. Qual era esse período? Em 2008. A crise de 2008 fez então com que esse resultado fosse muito parecido. E agora nós estamos em 2023. Olha para o canto direito do seu vídeo. É o maior valor em quase 10 anos. Será que estamos diante de uma nova crise que pode fazer ainda mais o yuan se desvalorizar? É isso que nós vamos acompanhar, mas é bom você abrir o olho. As expectativas de crescimento da China, que tem como meta 5% esse ano de crescimento do PIB, já estão sendo revistas e é provável que não se alcance esse valor. Então prepare-se, porque turbulências podem vir no meio do caminho. Só que se você quer se preparar e não quer ser pego de surpresa, eu volto a fazer um convite. Nós temos aqui um curso de investimentos internacionais para você investir no mercado americano, um mercado mais confiável, você ter valorização do dólar e investir na renda fixa ou na renda variável, aprendendo cada vez mais. Olha, eu vou deixar o cupom aqui no alto com 35% de desconto em comemoração ao ano, terceiro ano do nosso canal e aos 1000 vídeos publicados. Aproveite porque não vai durar.
Continuando, nesse cenário então de crise, a China começou a fazer um movimento também contrário ao mercado, ou seja, aos países demais do globo, que é o corte de juros. Até aqui, as autoridades chinesas têm hesitado em tomar passos mais ousados, mais radicais na economia, dado o impacto que pacotes fiscais de larga escala podem causar ao já desvalorizado yuan, ou renminbi chinês. Muito bem, dito isso, a matéria ainda fala: os cortes de juros se mostraram inócuos. Inclusive, nessa semana, a China fez o terceiro corte de juros num período muito curto do ano. Foram cortes que podem tentar estimular a economia. Essa é a visão do governo, mas que por enquanto não estão surtindo efeito, como está falando a matéria. E o intuito disso é ressuscitar o problemático mercado doméstico. Desdobramentos recentes mostram que a crise do setor imobiliário, que vem dando sinais de esgotamento desde 2021, começam a se espalhar para o setor financeiro. Agora nós entramos na segunda parte desse vídeo. Saímos da economia chinesa e suas fragilidades e agora estamos entrando no impacto do setor imobiliário, que pode inclusive repercutir no mercado financeiro. É isso que a matéria está fazendo. E eu estou trazendo aqui a matéria do Globo que diz: China faz o maior corte de juros desde o auge do problema de saúde financeira internacional. Analistas explicam a crise no país. Corte de juros mais alto dos últimos, então, 3 anos. Observa aí para você compreender melhor. Mas vamos entender, então, essa nova crise imobiliária, ou o que eu estou chamando do novo velho capítulo da crise imobiliária. Dessa vez, mais grave. Entenda um pouco. Um novo capítulo da crise imobiliária chinesa ganhou repercussão nessa semana. Desta vez, protagonizada pela Country Garden Holdings, a famosa CGH, uma das maiores incorporadoras da China. Tá aí a logo dela para você conhecer. Parece um galo aí, acho que é alguma coisa desse tipo. Muito bem, diz assim então: na semana passada, a Country Garden Holdings disse que perdeu o prazo vencido no último dia 7 de agosto, recente, para realizar pagamentos a credores internacionais que compraram 2 títulos da dívida da companhia, avaliados em 22 milhões de dólares. Vai anotando para você entender. Não foram pagos, então, os valores aos credores internacionais. Isso levanta muita preocupação internacional. A matéria diz ainda: ao mesmo tempo, a incorporadora busca estender o prazo de pagamento de uma dívida, anota aí, de mais de 530 milhões de dólares. Você não ouviu errado. Uma dívida de mais de 530 milhões de dólares que vai vencer em menos de 30 dias, no dia 2 de setembro. Inesperadamente, a Country Garden anunciou a suspensão da negociação de 11 de seus títulos na Bolsa de Xangai e de Shenzhen. As ações da empresa derreteram 18% no pregão, após o combo de notícias ruins que colocaram em xeque a saúde financeira da companhia. Veja, não é nada simples. Primeiro, não pagou um credor internacional e agora há um outro título de mais de 500 milhões de dólares. A preocupação aumentou e o preço da ação, ela despencou. Essa é a realidade. 18% após o pregão é de despencar. Mas aí fica a pergunta: ok, qual é a gravidade desse problema? Entenda o tamanho da Country Garden. Uma eventual quebra da empresa seria mais desastrosa que da própria Evergrande, que eu falei no início do vídeo, já que a Bloomberg calcula que ela tenha 4 vezes mais projetos em andamento. Se a Evergrande causou barulho há um tempo atrás, olha, é bom ficar de olho, porque a Country Garden é muito maior. E além disso, o efeito dominó no mercado imobiliário e na economia como um todo seria catastrófico, já que o setor representa 25% do PIB chinês. É o famoso efeito cascata. Uma não paga, que não paga a outra, e aí não paga, respinga no mercado financeiro, e aí o caos é instalado. Esse efeito dominó é que é preocupante. Veja,
Economia chinesa, 25% é dependente do mercado imobiliário. Só que a Bloomberg solta também aqui um tom mais pacificador, dizendo que a probabilidade dela quebrar é baixa, já que o governo chinês está de olho e dificilmente permitiria um contágio tão grande. Vamos ficar de olho, porque aqui o intuito é te alertar. Prepare-se para esse tipo de movimento. Grandes oportunidades vão se abrir para você investir, principalmente no mercado internacional. Clica aí na descrição do vídeo e veja a oportunidade do curso Investimentos Internacionais, com 35% de desconto real. Não é aquela história de subir e depois cair. Para finalizar bem, no mesmo período do ano passado, a segunda maior incorporadora em receita da China havia reportado lucro de 1,91 bilhões. Então veja, foi lucro grande ano passado, quase 2 bilhões de dólares. E agora nós podemos ter aí a empresa passando por seríssimas dificuldades financeiras em menos de 30 dias. E para finalizar, para analistas do mercado chinês, as fraturas da Country Garden ilustram a crise de liquidez que perdura no setor imobiliário chinês desde a falência de Evergrande. Ou seja, o problema não foi resolvido desde a falência da Evergrande, que ficaram meses e meses remoendo, dizendo que não ia falir. Ao longo dos últimos 2 anos, mais de uma dúzia de incorporadoras chinesas, decretaram falência sem que houvesse resgate do governo central. Deixou quebrar mesmo, diferente do que a Bloomberg pode estar colocando. O país tentou emplacar um processo amplo de desalavancagem do setor imobiliário a partir de 2020, cerceando o acesso de crédito rápido para as incorporadoras privadas, com o objetivo de diminuir o preço dos imóveis. Mas parece que a situação está longe, muito longe de ser resolvida. Eu venho dizendo, o maior perigo é internacional, é o mercado externo e a repercussão aqui no Brasil. Se você está se preparando, você já sabe mais ou menos o que você deve fazer. Se você não sabe, investimentos internacionais vai te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.